Bom dia, pessoal. Eu resolvi fazer mais um vídeo sobre o reino das plantas. O outro vídeo ficou um pouco extenso, né? Eu acho que é normal, porque é um conteúdo extenso mesmo, mas eu resolvi trazer para vocês o foco nosso mesmo, que é a evolução. Então eu trouxe para a gente dar uma olhada hoje na árvore filogenética do reino vegetal. Quer dizer, o que é uma árvore filogenética? É esse esquema que vocês estão vendo na tela, que ele mostra, né, os grupos que foram surgindo ao longo do processo evolutivo, e ele mostra as características que foram aparecendo em cada grupo, né, que fizeram com que surgissem essas novas espécies, tá certo? Então, esse esquema todo é uma árvore filogenética. Aqui embaixo, deixa eu pôr a canetinha aqui. Aqui embaixo eu tenho a alga verde ancestral, que é o ancestral em comum de todos os outros grupos. Isso quer dizer que todos esses outros 4 grupos que estão aí na árvore filogenética, elas têm esse ancestral em comum, ok? Então é isso que significa esse início da árvore filogenética. A partir desse ancestral em comum, nós vamos tendo o surgimento de novas características a partir do processo de mutação, seleção natural e finalmente evolução, né? Que foram fazendo surgir os demais grupos, tá bom? Então vocês podem ver que nós temos o primeiro grupo aqui, que é o grupo das briófitas. Ele vem dessa alga verde ancestral, e a característica que surge, além de ser uma planta, né, e viver no ambiente terrestre, ela ainda necessita muito da água para poder se reproduzir, como nós vimos no vídeo anterior, tá? Então quer dizer que para vocês entenderem isso aqui, vocês têm que assistir o vídeo anterior, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem e assistir. Então as briófitas, elas precisam de ambientes úmidos, de ambientes com muita água para elas poderem se reproduzir. Mas elas já têm algumas características novas, né? Que é o surgimento de embriões pluricelulares, e são as primeiras plantas que apresentam os dois sexos. Elas têm, se vocês lembrarem lá do primeiro vídeo, elas têm sexos separados. Tem a planta macho e a planta fêmea, né? Então isso é uma característica que apareceu nesse grupo. Então elas estão marcadas aqui como o primeiro grupo do reino vegetal a evoluir dessas algas e a surgir no ambiente terrestre, tá? Mas no ambiente terrestre, mas sempre necessitando de ambientes muito úmidos para que ela possa fazer a sua reprodução. O segundo grupo a surgir nessa escala evolutiva é o grupo das pteridófitas, como vocês podem ver aqui, que são as samambaias, né? O que acontece nesse grupo? Aparece uma nova característica que é bem importante, que é o dos vasos condutores de seiva. Então, lembrando da aula anterior, os vasos condutores é um sistema de transporte de substâncias que existe dentro da planta, que faz com que o transporte dessas substâncias, água, minerais, matéria orgânica, seja rápido, né? E consiga suprir a necessidade da planta toda. As briófitas, o grupo anterior aqui, elas não têm esses vasos condutores, elas são plantas avasculares, né, que não possuem esses vasos. Como elas não possuem esses vasos, elas são muito pequenas, porque o transporte de nutrientes e de água dentro do organismo da planta é muito lento. Então elas não podem ser plantas muito grandes, porque elas não vão dar conta, né? Não vai dar conta de distribuir isso de uma forma rápida para a planta toda, tá? Então, nas pteridófitas surgem os vasos condutores, e isso faz com que esse grupo adquira um porte maior, são plantas maiores. Então, vocês estão vendo que essas características que estão aqui embaixo na setinha azul, elas vão determinando as novas características que os grupos foram adquirindo ao longo desse processo evolutivo, tá certo? O próximo grupo, que é o grupo das gimnospermas, que são as araucárias, os pinheiros, as sequoias, as cicas. O que surge nesse grupo aqui? Surgem as sementes, ok? Então, os dois grupos anteriores, briófitas e pteridófitas, não possuíam sementes, a reprodução era a partir de esporos,
que eu disse no outro vídeo anterior, também expliquei esse ciclo, né? Os esporos é um tipo de reprodução bem parecida com a dos fungos, né? Que é aquelas estruturas, né? Os esporos são células de reprodução que são liberadas no ar, e aonde eles caem, eles vão germinar, dar origem a um indivíduo e participar de todo o ciclo de reprodução dele, tá? No caso da gimnosperma, a gente vai ter o surgimento da semente, que é um salto evolutivo bem importante, porque a semente ela protege o embrião contra as mudanças do ambiente, ela alimenta o embrião até ele começar a fazer a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, produzir a matéria orgânica que ele precisa para se desenvolver. Tá? Além disso, no grupo das gimnospermas, a gente já tem o surgimento do grão de pólen. Então, a reprodução, o gameta masculino, ele está dentro do grão de pólen e ele é levado, no caso desse grupo, pelo vento. Né? Nos dois grupos anteriores, briófitas e pteridófitas, o gameta masculino ele tinha que nadar até o gameta feminino para acontecer a reprodução. Por isso, elas precisavam da água, né, em ambientes úmidos com muita água para elas poderem se reproduzir. Aqui nas gimnospermas nós vamos ter a independência da água para a reprodução, porque o grão de pólen vai fazer essa função e ele, no caso delas, vai ser levado pelo vento. Próximo grupo, angiospermas. Qual que é a característica, as características mais importantes que surgem no processo evolutivo que dá origem a esse grupo? Aparecem as flores e os frutos, tá? Então, esse grupo tem semente, esse grupo possui grão de pólen também, a gente vê falar muito de polinização, a gente tem ouvido falar bastante da importância das abelhas, né, nesse processo. A polinização, ela é o processo de reprodução da planta, né, dentro do pólen, como eu já falei várias vezes, né, estou repetindo para vocês guardarem, dentro do grão de pólen está o gameta masculino, então ele é levado de uma flor para outra, para fecundar o gameta feminino e dar origem ao embrião que está dentro da semente, e essa semente ela fica protegida dentro do fruto, tá bom? Então o fruto tem um papel importante porque ele protege a semente. Olha que interessante, a semente protege o embrião, o fruto protege a semente e ajuda a dispersar a semente, ajuda a espalhar a semente, né? Então, quando o animal come, quando esse fruto é levado pelo vento, quando ele flutua na água e é levado pelas marés, esse fruto ele vai ajudar a dispersar a semente pela área, né, por várias áreas, longe ali da onde está aquela planta, fazendo assim com que a espécie atinja outras regiões, outros espaços, tá bom? E é isso. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando surge uma nova característica, ela vai ser uma característica daquele grupo, mas ela vai estar presente nos próximos grupos que surgirem também. Né? Então a angiosperma ela tem uma característica igual da gimnosperma, que é a presença de sementes, são plantas com sementes, chamadas de espermatófitas, como está escrito aqui, né? E as duas têm essa característica. A partir do grupo das pteridófitas, nós tivemos o surgimento dos vasos condutores. Então, esses três grupos, eles são plantas vasculares, quer dizer que os três grupos, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, vão ter essa característica, né? Então, uma característica surgiu aqui, os grupos posteriores todos têm. A característica que surgiu aqui, o grupo que vem depois dessa característica, os grupos que vêm depois dessa característica, também vão possuir aquela característica que apareceu, aquela nova característica que surgiu a partir do processo de evolução. Ok? É isso aí. Espero que agora, né, assistindo o primeiro vídeo e esse, vocês consigam entender melhor essas características, esse processo e essa árvore filogenética, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá bom? Tchau! E para encerrar, eu vou deixar o Groot aí dançando mais um pouquinho para animar o nosso dia aí, né? Quem que não fica feliz de ver o Groot dançando, né, gente? Então, um beijo para vocês e até a próxima.